O número 12 ele também é um simbolismo, porque a gente, dependendo do recorte que a gente fizer, né? Penso eu, dentro da minha ignorância, né? Aqui da interpretação dos textos, poderia se ter mais discípulos, né? Se nós não fôssemos machistas, né? As mulheres eram discípulas, né? Esse número 12 é também um simbolismo, porque tem as 12 tribos de Judá, não sei se tem alguma ligação, se algum simbolismo com isso. O que que você Tem, poderia sem nos sombra de esclarecer? dúvidas. Sem sombra de dúvidas, é um simbolismo. Qual é a diferença de discípulo e apóstolo no hebraico? Você pode falar Talmid e Sheliach. O Talmid é o estudante. O Sheliach é o apóstolo, é o enviado, o emissário. Então nós encontramos o sermão dos apóstolos, capítulo 10 do Evangelho de Mateus, quando Jesus envia aqueles que ele preparou. Como Jesus preparou? Pelos ensinamentos, pelas parábolas? Sim, mas principalmente através do exemplo. Ensinamentos e exemplo. Então, depois que a gente recolhe alguns desses ensinamentos, nós somos colocados como enviados. O que diz lá, capítulo 10? Ide as ovelhas perdidas da casa de meu pai, eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Ide, curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Então, essa é a essência desse capítulo 10, né, de um sermão, dos 5 sermões mais importantes de Jesus. Então, ali ele está chamando para o trabalho. Nós poderíamos dizer que apóstolos foram 12? Nós poderíamos dizer que apóstolo se torna todo aquele que se debruça sobre o esforço próprio do aprendizado e sai ao mundo para viver. Viver compreendendo suas fragilidades, os riscos de queda, para compreender que necessitamos de vigilância e oração, porque só caem em armadilhas de lobos os lobos. Que nós devemos ser mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Está lá também no capítulo 10. Que nós devemos ter mansuetude no nosso coração, mas um espírito muito querido, Zé Grosso, ele fala que a gente tem que ser bom e não bombom, porque bombom alguém te engole. Ele é muito simples, um espírito muito dedicado, amoroso. Então, é isso que ele está dizendo, seja manso como as pombas, mas prudente como as serpentes. A gente não pode ser bobo, a gente tem que ser bom. A gente tem que ter algum nível de astúcia sabendo amar. A gente entrega o amor à máxima condição. Mas E, cuidado para não cair em... quando a gente vê isso, desculpa te cortar, né? Mas quando a Não. gente lê o Paulo e Estevão, Paulo fugiu muito, né? Então, assim, ele era bom, mas não era bombom, né? Não era bombom. Porque tem muitas vezes que ele tá correndo, né? Então, assim, ele não ficou como, eu vou ser um mártir aqui. Eu acho que chegou um momento em que ele foi pego, não teve mais, ou ele já viu que a obra dele tinha se interrompido, mas diversas vezes ele corre, né? Para não, senão ele teria sido assassinado, né? Teve até uma tentativa, né? Que ele não morreu, né? Algumas, né? Andar com Paulo era difícil, o Haroldo brinca, né? Você tava com Paulo, você tava apanhando. Aí ele ainda faz a comparação, né? Ele faz a brincadeira que com Lucas era uma paz, mas com Paulo era difícil. E realmente, Paulo saiu ali de Damasco, quando ele tem o seu encontro, onde ele é curado de sua cegueira, em um cesto. Ele saiu de muitas sinagogas fugindo. Ele teve que fugir de multidões durante as suas viagens. Quando chegou o momento derradeiro e final do sacrifício e da entrega, ele oferece-se em sacrifício. Ele diz ao soldado romano: cumpre o seu dever porque eu cumpri o meu. E ele é decapitado, né, como um cidadão romano. A luminosidade de Paulo paralisou diante da autoridade moral aquele soldado romano que o decapita. Ele precisa de inspirar ele a cumprir o seu dever. Olha que Sem coisa. nenhuma mágoa contra aquele que vai tirar a tua própria vida, né? Mas no momento certo. Sim. Enquanto não era o momento, ele transcorria.
e venci as dificuldades do mundo para poder servir da maneira mais nobre. A tarefa não tinha acabado, né? A tarefa não tinha acabado. Acho que se nós cumprirmos a nossa tarefa, o nosso dever, quando chegar o dia do nosso chamado, quem sabe será um alívio. Acho que eu vou correr, viu? Eu vou interpretar, ainda é tempo de correr. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.